São 4, texto áureo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. Verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Muito bem, mais uma vez o pastor José Gonçalves, ele está fazendo uso da passagem bíblica e dividindo de forma tripartida aí, em 3 pontos, falando, baseado em Atos 4, ele está expondo o capítulo falando sobre a igreja que tem o Espírito Santo. E só para nós começarmos o nosso ponto, eu coloquei aqui as marcas de uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo. Veja que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem o quê em primeiro lugar? Fruto do Espírito. Ela tem o quê? Doutrina sadia e o que mais? Comunhão. E ela faz o quê? Evangeliza com poder e testemunho eficaz. Essas marcas, elas delineiam, elas descrevem o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Talvez você possa me perguntar, pastor Ziel, quais são as provas? Como é que eu sei que uma igreja é cheia do Espírito Santo? Porque aí você pode me perguntar, tantas dizem que tem o Espírito Santo, fulano diz que é cheio do Espírito Santo, pastor fulano de tal também. Mas qual é a prova, qual é o sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo? Primeiro, sinal e o que é justificável. Ela tem que ter o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Então, essa é a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando nós falamos dessa marca da igreja cheia do Espírito Santo, é que o mais perceptível não são as suas emoções. Nós vamos já falar sobre isso. O mais perceptível numa igreja cheia do Espírito Santo é o seu fruto de amor, é a sua temperança, longanimidade, paciência, que nós devemos atentar para isso, como está em Gálatas 5, 22 até o 23, não é isso? Então, no aspecto teológico, é muito interessante que a plenitude do Espírito, ela evidencia que esses frutos aqui, eles demarcam, eles salientam a vida de alguém que foi totalmente transformado. Porque eu posso estar na igreja pulando sem estar realmente transformado. Eu posso estar fazendo barulho sem ser transformado. Eu posso correr dentro da igreja sem ser transformado. Eu posso dar grito e fazer reteté sem ser. Então, o que é perceptível para uma igreja que é cheia do Espírito Santo não são os aspectos exteriores, mas sim o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele evidencia a natureza daquilo que a pessoa é. E não apenas porque alguém pode estar gritando, mas eu não sei qual é a causa daquele grito. Tem pessoas que gritam com desespero, tem pessoas que gritam por saliência. Não é assim? E tem vários tipos de grito, como também a pessoa pode gritar de dor, né? Nesse aspecto da semântica, quando a gente analisa isso, tem essas conotações. Porém, aqui nós podemos perceber que eu, quando vou para uma igreja, tu está filmando, Caio, vamos começar. Estamos só aquecendo aqui as turbinas e a garganta não está bem. Mas quando eu vou para uma igreja, eu não me preocupo se ela é barulhenta ou não, se ela é emotiva ou não. O que eu acho lindo é ver em cada igreja, em cada crente, o verdadeiro fruto do Espírito Santo, porque isso aqui evidencia o seu caráter. Em seguida, a outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é quando ela gosta da doutrina. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e em toda a alma havia temor. Temor, comunhão, unidade é marca de uma igreja que é cheia. Vocês podem observar, vou começar aqui, Caio. Vocês podem observar que hoje a maioria que gostam de fazer barulho, diz que tem dom de profeta e parte para cima da gente, até para bater. Não é assim ou não é? Então, isso não é prova de que uma igreja é cheia do Espírito Santo. A prova de que a igreja é cheia do Espírito Santo é quando ela tem comunhão. E vocês podem observar que a maioria dessas pessoas que oram e se acham superiores aos demais não gostam de estar em comunhão com a igreja, são isoladas, elas só gostam de estar na casa, só anda com a fulana de tal. Meu irmão, nasce dentro de igreja. Só anda com a irmã fulana de tal, não tem comunhão e quer ser voz de autor e normativa. Quer ser voz normativa, é voz para casamento, aí pronto, e aí tem um bocado de irmão que não tem Deus na vida também, aí eu vou lá na casa da irmã Chica, que ela tem uma revelação de Deus para mim. Eu vou falar com o irmão fulano porque Deus fala com ele. Deus fala pela Bíblia, rapaz. Aí não tem doutrina, aí pronto. Que ninguém está sendo contra Deus usar uma pessoa com dom de ninguém. Só que quando você já deixa a Bíblia, porque o dom da profecia não é para a pessoa estar numa casa falando, é para a edificação da igreja, que é o corpo. Toda profecia isolada, ela já não tem futuro nenhum. Entenderam? Então vamos lá. Essa igreja, ela tinha doutrina e tinha comunhão. Pronto. Evangelismo com poder. Ou seja, o alvo de uma vida cheia do Espírito Santo não é criar apenas um ambiente de poder, de impacto e de glamour. A igreja cheia do Espírito Santo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós e serem esse testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o alvo de uma igreja ser cheia do poder do Espírito Santo é para ela testemunhar de modo eficaz. Quando essa igreja, ela só tem poder para se reunir, pular, rodopiar, gritar, fazer carrinho, não é assim que eles fazem? Fazer carrinho e derrubar a gente para outros estarem levando. Bota pra cá. Nada disso é poder de Deus. Nada. Bota pra cá, Caio. Bota pra cá. Verdade de Deus para o Brasil. Movimentos que estão confinados apenas em gritar, derrubar gente, colocar manto, botar fogo, fazer pirula, fazer carrinho, correr e derrubar pessoas para serem carregadas, dizendo que é poder de Deus. Chama aqui. Nada disso é poder de Deus. Nada. E hoje eu vim na autoridade de Deus para dizer tudo.
Porque eu venho pregando aqui esse tempo todinho, e aí tem gente que fica, critica, mas hoje tu vai criticar a Bíblia, porque eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então vamos lá. Se eu perguntasse quais são as marcas, são 3 marcas aqui de uma igreja avivada, cheia do Espírito. Quais são as marcas? Fruto do Espírito, doutrina sadia, evangelismo com poder. Pronto. Aqui, pastor, é isso aqui que é uma marca de uma igreja avivada, cheia do... É só isso. Isso aqui está a marca de uma igreja avivada. Agora, se nós analisarmos, eu coloquei aqui, avivamento de movimento. Puxa bem aqui, vamos lá. Eu disse que eu ia dizer toda a verdade hoje, avivamento de movimento e palha. Vocês sabiam? Tem crente que edifica com ouro, tem crente que edifica com prata e tem crente que edifica com o quê? Com palha. É três? Vamos lá, 1 Coríntios 3, 7, 8, tá aí. Então tem 3 tipos de coisa que você pode botar no culto. Você pode botar na sua adoração o quê? Palha. Aliás, vamos começar. Pode colocar ouro, pode colocar pedras preciosas ou pode colocar palha. Vamos lá. 7, 9, 8, pode ler daí. Como é que diz aí? 3 lá, 3, 4, 5, pode ir que tá aí. Eu plantei, ora o que planta, o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Está no 3, né? Está no 3. Né? Foi lá? Vamos lá. Só para os irmãos ver como é que Paulo... É 12, né? Vamos lá, como é que diz? Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro... Se alguém sobre esse fundamento, porque nós somos a casa, que a Bíblia diz que nós estamos edificados na rocha. Agora Pedro diz que nós somos pedras vivas. E se eu quero embelezar essa casa, que é a igreja, eu tenho que levar para ela material que presta. Veja bem, se você diz que é da igreja e não leva para esse corpo, para essa igreja, materiais bons, então você não está prestando. Olha o que diz. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Aí tem 3 coisas que não prestam na igreja. Quais são as 3? Madeira, feno e palha. Olha, se você pegar palha e fazer uma fogueira e botar umas folhas de... Na mesma hora o fogo sobe. É grande, mas na mesma hora apaga. Isso aqui é movimento de palha. Pronto. É avivamento de movimento. Pastor Aziel, e o que é o avivamento de movimento, Pastor Aziel? Vamos analisar. Avivamento de movimento, nele, quem tem a exaltação é o homem. Está chegando o nosso grande pregador. Hoje o pau vai quebrar, a chaleira vai, a taboca vai rachar. Vocês sabiam que movimento espiritual é esse? Que linguagem é essa? Que os crentes agora estão usando, né? Assim, manto, remanto, pranto, baganeia, jabacóia, chamaneia. Eu não sei o que é isso, acho que é remédio para verme. Que eles usam, aprendem. E escutem bem, queridos. Movimento de palha, ele é o seguinte, exalta o homem, não tem transformação, não gera quebrantamento, não gera arrependimento, não gera desejo de evangelizar, não gera desejo de santidade, não se apaixona pela doutrina, porque eles só estão atrás do quê? Do movimento. Aí tem gente que diz, eita, o congresso tal, quando era o pregador fulano, era glória. E cadê a Bíblia? Quer dizer que era o pregador, não era a Bíblia? E vocês sabiam que os grandes movimentos que aconteciam, o pregador quase, que quando era poder de Deus, eles quase não pregavam. Por quê? Porque o movimento era fruto do que a doutrina tinha plantado. Então, veja que aqui nós estamos mostrando, e tem uma coisa, Deus não está olhando para o movimento. Lá em 1 Samuel 16, 7, a Bíblia diz, ele olha para o Corá. Até o Samuel pensou que os outros filhos de Eli, não é isso? Aliás, de Jessé, que os outros filhos de Jessé seriam o quê? O escolhido, mas Deus disse o que para ele? Não te engane. Então, há muita gente como Samuel, há muitos líderes que pensam que movimento é o quê? Avivamento, mas não passa de movimento de palha. Então, veja o que nós queremos dizer aqui. Quando vocês leem Levítico 10, primeiro nós vamos ler aqui, a Bíblia fala que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, colocaram fogo, e o que está acontecendo hoje é que tem muito movimento que parece ser o da igreja verdadeira, que não é, que é movimento de palha. É fogo estranho. Por isso que Deus matou quem? Deus matou Nadab e porque colocaram o quê? Fogo estranho. Então, avivamento que não tem Deus, ele não traz quebrantamento, não traz arrependimento, não traz desejo de ler a palavra, não traz desejo de chorar. E é interessante uma coisa, o movimento de palha, eu quero dizer, ele é marcado por algumas coisas. Olha para cá, vamos lá, digam comigo vocês. No movimento em que a igreja está cheia do Espírito Santo, o que ela tem? Fruto do Espírito, o que ela tem? Doutrina sadia, o que ela tem? Comunhão, o que ela tem? Evangelismo com poder, o que ela tem? Ela tem testemunho FI. Pois agora vamos marcar um movimento que não é de Deus, que é de palha. Digam comigo, barulho. Anota aí para não esquecer. Barulho, agitação emocional, euforia, sem fruto, sem arrependimento, sem santidade, sem comunhão, sem amor, sem palavra. Pronto. Então veja que nós estamos marcando agora um movimento que não é de Deus. Mas eu coloco aqui, prestem atenção, nós temos alguns aspectos, eu coloquei aqui 3. Primeiro, o movimento de palha, os cultos estão firmados na figura do pregador. Fabricado. Para aquele grande movimento acontecer, tem que trazer o maior pregador. Pronto. Então, aquele movimento é o pregador. E na hora que ele vai, o rapazinho já vai, a mocinha, eita, eu gosto do fulano, que ele vai ter aquele negócio. Daqui a pouco, receba. Aí pronto, não é assim? Então, eles gostam de frases de efeitos, frasinhas programadas. Então, olhe para cá. A glória desse movimento não é de Cristo, é do homem. Ou seja, outra coisa, o movimento aonde Deus não está, que é só de palha, a ênfase é no testemunho do pregador e não no testemunho da palavra. Vocês podem observar. Todos eles, quando começam a pregar, inventam um testemunho agora. Não é assim? Aí, e os testemunhos são exagerados. Eles não se preocupam em pregar porque esses movimentos é profético. Diz 2 Timóteo, no capítulo 4, 2, 3, 4. Não suportam mais
não suportam mais a sã doutrina. Eles não querem mais a palavra. Eles têm comichão, é um bicho. E eles não querem mais a palavra da Bíblia. Eles querem um movimento que agrade a eles, que levem a rodopiar, a pular, a rodar e assim por diante. Segunda coisa, esses movimentos que não são de Deus, que é movimento de palha, eles são firmados em campanhas de promessas de bênção para o agir de Deus. Vocês já observaram? Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você vier para cá com isso aqui, você vai ser... Agora veja como era a igreja primitiva. Eles iam para o templo ou para as casas por causa de uma promessa humana. Alguns tinham alguma promessa que Deus ia resolver um problema, que Deus ia dar um carro, que Deus ia dar uma casa. O que moviam eles para estarem nas casas em oração? A palavra, o amor de Cristo, o Espírito Santo. E eles queriam testemunhar o evangelho. Gente, é só olhar para a Bíblia. Pastores, vamos resgatar em nome de Jesus. Olhem para cá, bota para cá, Caio, bota para cá. Em nome de Jesus, vamos resgatar o verdadeiro avivamento, o verdadeiro evangelho. Olha as marcas de uma igreja avivada: doutrina, comunhão, unidade, oração, testemunho. A alegria e o poder do Espírito era para mover a igreja. Olha o movimento de palha, egocentrismo, personalismo, ênfase na pregação do próprio homem que está ali presente. Meu Deus. A ênfase dessa igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, se radicava justamente no evangelismo com poder, com testemunho eficaz. Nem mesmo os milagres eram enfatizados, eram consequências dessa pregação eficaz. Porque tem um autor da CPAD que ele diz que se a igreja depender do milagre para mostrar que ela é igreja, o evangelho de Cristo não tem efeito. Eu não tenho que me preocupar com o milagre, eu tenho que me preocupar em apresentar a mensagem da salva. O milagre é o quê? Consequência. Mas vocês já viram que é o contrário? Na hora que começa, bota uma placona. Venha para cá que aqui vai ter milagre. Convida até o pregador. Aquele ali é usado. Na hora que ele põe a mão sobre alguém, ele vai curar. Ou seja, a ênfase não é mais a palavra de Deus. E aí vocês podem observar que eles se ajuntam e aí prometem campanhas, não é assim? Você pode observar que até deles que gastam 1 hora para tirar uma oferta, prometendo o céu. Aí falaram da igreja católica no período da Inquisição, da Reforma, dizendo que a igreja católica, das indulgências, cobrava. E vocês que também não têm vergonha, que está cobrando para ter milagre, para ter pregação, para ter poder, pregador aí, pregadora que usa o evangelho cobrando. Tu tá filmando, irmão? Bota para cá. Olha para cá. Você não tem nada com Deus, que usa o evangelho, a influência que você tem. Sabe para quê? Para botar ingresso de 100, de 200 reais, para levar pessoas para pregar. E ainda tem gente que diz, eu pago e vou assim. Sabe por quê? Tu vai porque tu não tem doutrina. Porque quem tem doutrina sabe disso. O profeta Eliseu, quando o próprio Naamã foi lá e quis dar para ele, ele disse, não, eu não quero nada teu. Olhe para cá. Uma coisa é você viver o evangelho e alguém te sustentar. A outra coisa é você usar o evangelho como aqui negociando os valores da fé. Ou seja, a fé, ela não é mais um elemento para gerar santidade, para gerar desejo. A fé é um elemento agora usado como moeda de troca. Você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Pois joga aqui esse carro. É assim, não é? Joga aqui esse carro e você vai ver. E aquele irmãozinho que tem fé e que nunca ganhou um carro? Falei, senão o povo não ouve não. A fé tem se convertido justamente só para adquirir coisas. Isso. E não para a salvação. Então pronto, hoje o pau vai quebrar aqui, chama logo esse daí. E é para chamar todo pastor pentecostal, porque o negócio vai pegar aqui. Primeiro, a Bíblia diz em Tiago, quando você lê 4:3, olha aí rapidinho, lê Tiago 4:3. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha, não recebe porque pedem mal. Eles estão usando a fé como o quê? Uma moeda de troca. Aí estão pedindo mal, não recebe. Em terceiro lugar, o movimento de palha. Cadê? Está aqui, né? O movimento de palha. Ele é caracterizado pelas seguintes coisas que eu vou pontuar aqui. Movimento de palhas. Olha para cá. Movimento de palhas. Pastor Ziel, como é que se caracteriza esse movimento de palha? Simples. Olha para cá. Gritos, danças, como prova da presença de Deus, mas nada de santidade. Eles provocam catarse emocional, mas sem conversão. Eles falam de emoção como se fosse unção. E a Bíblia diz em 1 João 2:20 no 22, vós tende a e sabeis. Unção na Bíblia nunca é pulo, nem grito, nem correr. Unção é conhecimento. Quando se ungia um sacerdote, um profeta e um rei, era para eles exercer uma função. A Bíblia diz que Jesus falou em Atos, aliás, Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre. Então pronto, movimento de palha gosta de dança. Movimento de palha gosta de zoada, de emocionalismo. Tá aí? Cadê? Onde é que está aqui? Pronto, não é isso? Então, veja mesmo, um movimento de palha. Agora aí você pode me perguntar, pastor Ziel, vamos pular aqui. Mas como distinguir? O senhor está atacando demais, né? O senhor está atacando demais. Eu não estou atacando. Se você pegar, você vai dizer, o pastor Aziel, ele está mostrando o que é o verdadeiro, uma verdadeira igreja cheia e uma igreja que é só movimento de... Pega a tua Bíblia e compara a igreja de Atos, leia direitinho e vê se tu tem o que essa igreja tinha. Mas vamos lá, pastor Aziel, mas como é que eu faço para distinguir, não é assim? Lê Timóteo 3:5, rapidinho, 2 Timóteo. 2 Timóteo 3:5. É que eu estou falando aqui da Bíblia, vai. 2 Timóteo 3:5. Tendo aparência de piedade... Ó, tem movimento que parece que é de Deus, parece que é do céu. Tem aparência de piedade, mas é o quê? Mas nega a eficácia dela. Pronto, não tem palavra, não tem doutrina, não tem comunhão, é só movimento, como ele está falando aqui, ok? Então, observem bem, pastor Aziel, e como é que eu posso distinguir o real avivamento do emocionalismo? Primeiro, a igreja que é cheia do Espírito Santo, qual é a primeira marca dela? Pronto. Então, para você notar, distinguir entre o falso e o verdadeiro, é só para você analisar quem gosta de Bíblia, quem gosta de doutrina, não é isso?
quem gosta da comunhão, quem gosta do amor. Aí você já pode analisar. Ele não chega no culto só, cadê? Eu quero sentir, bota pra cá, vai. Não, ele vai ouvir o pregador, ele senta, ele pega a Bíblia, ele anota, ele acompanha, ele glorifica quando ele vê que o pregador está de acordo com a mensagem da Bíblia. Meu Deus, que palavra. Oh Senhor, eu preciso me andar mais em santidade. Meu Deus, tu estás falando. Ele chora, é assim ou não é? Mas não é um choro mandado pelo pregador, é um choro de quebrantamento, é um choro de arrependimento, é um choro de desejar ser mais crente. Oh, glória a Deus. Então, você pode distinguir, porque o movimento que é palha, ele não se centraliza na palavra, só na emoção. A segunda coisa, observem bem, lê aí, eu tenho que ler isso aqui com vocês, Neemias 6, rápido. Vamos mostrar como distinguir, e depois tu bota lá na nota, como distinguir o real avivamento do emocionalismo. Primeiro, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Que eu falei aqui, centralidade na palavra. A palavra. Como é que diz? Neemias 8:5. Vamos lá. Neemias 8:5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, Isso. porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Pronto. Quando você lê Moisés se despedindo do povo, ele vai usar a palavra, Deuteronômio 28. Se vocês ouvirem, se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Quando eles mudavam de um lugar para outro, eles renovavam o pacto lendo a palavra. Josias fez uma grande reforma lendo a palavra. Neemias e Esdras fizeram um grande avivamento no povo de Deus lendo a. Então não há avivamento verdadeiro sem palavra. Então como é que você vai distinguir o que é real do emocional? Se tem palavra. Então veja bem, é a primeira coisa. Segundo, Atos 2:37. Qual é a primeira coisa de que não é emoção, mas é realidade, é verdade? Leia. Atos 2:37. Ouvindo eles isto, compungiram-se. Ouvindo o quê? A palavra. Então veja bem, qual é a primeira marca de uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo? Quando ela gosta da palavra. Não é apenas emocionalismo. Pronto. A segunda coisa que prova que ela gosta da palavra, olha aqui, é quando tem arrependimento e santidade. Olha aí. Compungiram seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E Pedro lhes disse: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para perdão dos pecados. O primeiro grande derramado do Espírito Santo foi impactado com o quê? Com a palavra gerando o quê? Arrependimento, gerando confissão de pecado. É isso que é uma igreja cheia do Espírito Santo e o verdadeiro movimento pentecostal. Você pensa que eu sou contra o movimento pentecostal, rapaz? Eu não sou contra coisa nenhuma. Agora eu sou contra tudo que está aí, dessas palhaçadas de pulo, de grito, de carreira. Eu vou já falar sem nenhuma unção da palavra. Todo o avivamento na Bíblia que começou foi gerado pela... E eles permaneciam na... Pronto, vamos lá. Em terceiro lugar, a outra marca de um verdadeiro avivamento. Vamos lá. Mateus 3:8. Mateus 3:8. Já fica logo aí com o Salmo 115, verso 1. Mateus 3:8. Isso. Como é que diz? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando João Batista veio pregando também o maior avivamento, o que foi que ele pediu do povo? Arrependimento. Ele pediu do povo grito, ele pediu do povo carreira, ele derrubou o povo, ele soprou no ouvido do povo. Então, olha para cá. Homens que dizem que são usados por Deus. Você que anda sendo usado para derrubar com vento, com sopro, é totalmente antibíblico. Nunca um homem de Deus na Bíblia, em toda a história da Bíblia, nunca derrubou ninguém. Me mostre um homem de Deus derrubando alguém. Derrubando com poder, derrubando com unção, derrubando com glória. Ele dizendo, eu estou cheio, ninguém me toque que eu estou cheio aqui. Não encosta. Isso é palhaçada. Espetáculo. Nós estamos falando de 4 marcas agora de um verdadeiro avivar para distinguir o falso, o verdadeiro do falso. Pronto, agora eu fiquei aqui, não é isso? Agora é aqui, né? A emoção e a experiência. Agora isso eu vou falar calmo, porque vocês têm batido em mim, até pastor Oziel, tem até pastor de convenção que quer me bater, mas é porque também tem um bocado que não sabe de Bíblia. Vamos lá. Pergunto aos senhores. Devagarzinho, viu, Caio? O movimento pentecostal rejeita a emoção? Não? Por quê? Falem aí vocês. Por que o movimento pentecostal não rejeita a emoção? Porque, pastor, em primeiro lugar, não tem como dissociar a emoção do ser humano. É uma coisa inata, inerente a cada ser humano. E nós não podemos separar do movimento pentecostal, porque é através da emoção que nós nos sensibilizamos. Não que sejamos compungidos pela emoção. É o Espírito que nos constrange. Mas a cada mensagem nós nos sensibilizamos, a cada louvor nós nos sensibilizamos, e também através da emoção que nós também nos aproximamos de Deus. O que ele está dizendo é o que Jesus disse em Marcos 12, 30 e 31. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua e de todo o teu. Só que quando Jesus estava dizendo isso, ele estava citando o Shema. Ele estava citando o credo de Israel. Ele estava dizendo, ouve Israel, o Senhor teu Deus. Ou seja, em primeiro lugar, ele estava dizendo que a emoção que aquela pessoa ia expressar para com Deus, levantar a mão, ir a Jerusalém, cantar para Deus, glorificar, seria provocado pelo credo. E qual era o credo? Judaico. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus. Então, a emoção de cada israelita era originado da palavra. Quando eu me emociono, que eu escuto um hino, que Deus é grande, esse hino tem que vir de onde? Da palavra. Pronto. Por exemplo, quando a Bíblia diz batei palma todos os, é uma reação de emoção. Por que eu bato palma? Porque eu já sei quem é o meu Deus. Veja bem, a minha emoção não é porque está tocando um carro de som e aquele pum, 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 pum. Não, a minha emoção, ela é provocada pela palavra. Ela é subordinada a... E Jesus disse em João 16 e em João 14 também, ele disse, o Espírito vos guiará em toda a... Ou seja, o trabalho do Espírito Santo é me levar à verdade. E essa verdade que me liberta, João 8,32, faz eu ter uma emoção
Eita Deus. Vamos lá, Marcos, rápido, vamos lá, Marcos. Eu não ia citar não para não tomar tempo, mas vamos lá. Aliás, Marcos 10, 31, 12, né? Marcos 10, 31, 32. É 12. Marcos 12? É. 30, 31, vamos lá. Marcos 12, 30, 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo... Amarás o Senhor teu Deus. Teu Deus de quê? De todo o teu coração. De todo o teu coração. De toda a tua alma. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento. De todo o teu entendimento. De todas as tuas forças. De todo o teu entendimento. Mente. Aqui está holístico, é o homem inteiro. Qual é o homem inteiro aí? Corpo, alma. Aí está o homem inteiro. E veja bem que Israel só podia se emocionar se ele fosse tocado pelo Shema, se ele fosse tocado pelo credo, se ele ouvisse o credo. Ouve Israel, o Senhor teu Deus. Aí quando ele ia adorar esse Deus, ele sabia que ele era o único. Quando ele ia glorificar, ele sabia que esse Deus era digno de todo louvor. Ou seja, não era uma emoção louca, porque eu não sou doido. Como é que eu vou tolher a emoção do povo de Deus? É assim ou não é? Como é que eu vou tolher, dizer que não é para você chorar, não é para você sorrir, não é para glorificar? Agora, a emoção que eu manifesto com toda a minha força é resultado do que Deus já fez, hein? Porque quando os israelitas entraram para o Berite, a aliança, não é isso? Quando eles entraram, eles só entraram porque conheceram um Deus que os livrou com mão, poder. Então quando a Miriam cantava, digno é o Senhor de glória, porque ele livrou Israel dos seus cavalos. Aquele cântico ali era um cântico, receba, tem aqui, tá aqui. Era? Não era sem nosso. Meu Deus, não está filmando. Irmão! E aí por que vocês falam de mim? Nós mesmos, pastor, quantas vezes nós mesmos, debruçados nas escrituras, estamos lendo e de repente nos vem uma revelação dessa palavra e a gente chora, isso é parte da emoção. Pastor, às vezes eu paro o texto. Às vezes porque eu paro o texto, eu estou aqui, aí quando eu estou olhando até uma raiz hebraica, né, assim, aí eu paro aquilo ali, eu digo, meu Deus, como tu és grande, como tu és maravilhoso. Aí eu paro minha Bíblia, eu ando na casa, eu subo, aí eu fico glorificando, falo em línguas, mas aquela minha emoção, não é uma emoção que ninguém está mandando. Irmãos, eu vou mostrar para vocês 4 tipos de emoções legais na Bíblia. Preparado? Preparado? Vamos lá. 4 tipos de emoção legítima na Bíblia, ok? Vamos lá. Lucas 1,47. Olha o que é uma emoção saudável. Não é coisa de doido, não. Hoje vamos acabar com essa palhaçada toda que tem aí. Vamos lá. 1,47. E o meu espírito se alegra em Deus. Epa! Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem foi que disse isso? Maria. E quando o anjo apareceu para ela, ela caiu? E quando o anjo apareceu para ela, ela rolou no chão? Não. E quando o anjo apareceu, ela disse, eu não posso suportar porque eu estou sentindo uma glória tão grande aqui. E puf, no chão. Fala de mim, fala agora de Maria. Irmão, eu estava, mas a glória foi tão grande que eu caí. E por que Maria não caiu? E ela ficou emocionada? Ela ficou fora de si? Ela ficou rodopiando? Ela fez manto, desmanto, trimanto, batamanto? Fale. Ela procurou foi tentar entender o que era aquilo. Mas já que ela não conseguiu entender, porque ela está na frente de um anjo, de uma revelação, ela disse, faça de mim o Senhor. Oh, Deus. E tu queres? Porque como diz um teólogo medieval, não é para entender, é para crer e receber. É. Porque ela disse, mas eu não vou entender isso, porque Paulo diz que grande é o mistério da pia. Só que quando ele começou, tu é bem-aventurado, ele começou a mexer, Deus te amou, ele te escolheu. Aí ela diz, a minha alma emociona. Eita. Ficou mudo. Eita. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu posso ser contra essa emoção? É porque o problema nosso, irmão, é que nós estamos entendendo a emoção, é só se o crente correr, chorar, gritar. Maria, lê. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. Essa emoção aqui é bíblica ou não é? É uma emoção saudável ou não é? Segundo tipo de emoção, que a Bíblia respalda. A experiência pessoal com Deus. Vamos lá, Atos 2, 10, 19. Vamos ver aí, rapidinho. Agora, nós falamos da emoção. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Andeu, lê bem aí. 2 Samuel 6, 14. Eu era jovem, solteiro. Eu li um artigo do pastor Antônio Gilberto. Que ele explicava sobre a dança de Davi. E ele dizia que naquela época tinha as danças que cada tribo fazia, no artigo que eu li, da CPD. Vocês podem procurar que vocês vão achar. Olha, quando nem tinha tanto movimento assim ainda. E ele disse que tinha a dança dos guerreiros, que era uma forma de chamar os deuses para a chuva. Então ele disse que a dança de Davi, primeiro, não era no templo. Segundo, ele estava em um ato sempre constante de guerra. E quando ele trouxe a arca, ele pulou de alegria, mas ele não pulou fora de si. Ninguém mandou ele fazer aquilo, ele fez pela sua emo. Vê aí como é que diz, 6,14. 6,14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Essa emoção de Davi, algum pregador derrubou ele? Ele estava em um culto? Não. Agora ele sabia que a arca era de Deus, ele tinha consciência. Deus até corrigiu ele, porque ele tinha errado, não tinha buscado a palavra, mas aqui, se ele estava pulando e com toda força, mas ele estava consciente, e era uma emoção pela alegria de trazer a arca. Mais uma vez aqui, a emoção de Davi, era saudável ou não era? Então como é que eu vou ser contra, gente? Porque como diz um certo teólogo, a fé não é fria, a fé envolve a alma, a fé envolve o coração. Mas vamos ver agora a experiência pentecostal, vamos lá, já falei da emoção e a experiência do movimento pentecostal, vamos lá. Atos 2, 10, 19.
Eita, meu Deus, é muita coisa. 10 a 19? 10 é depois o verso 19. Ah, tá. E Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus quanto prosélitos. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Isso. Sangue, fogo e vapor de fumaça. E aí tu já leu 19? Já foi 19. Aí tu leu 10? 10 e o 19. Como é que deu 10? E Frígia, Panfilha, Pronto, Egito. então preste bem atenção. Aqui está falando do derramamento do poder do Espírito Santo, não está? E vocês podem observar que Pedro falou que ia acompanhar grandes experiências. Olha no 19. O que ia acontecer de experiência no 19? E farei aparecer prodígios vai. no céu Hã? e sinais na terra. Isso. Então- Sangue, fogo, vapor de fumaça. Então preste bem atenção. Os sinais, os prodígios, substituem a palavra ou confirmam a palavra? Então deixa eu dizer, a emoção e a experiência do movimento pentecostal pode acontecer. Mas nós já falamos de dois tipos de emoção bíblica e a experiência pentecostal, ela tem que estar centralizada na palavra. Mas a experiência não pode substituir a palavra. Porque hoje nós temos um movimento onde quem fala é a experiência. Língua, visão, sonho, prodígios, tudo tem que estar ligado a... Se isso vier sem a palavra, é só movimento de palha. Ok? Então vamos lá, terceiro lugar. O perigo, quando a emoção substitui a doutrina. A terceira coisa perigosa, vamos ler aí. A palavra de Deus, Romanos 10, 2. Quando a emoção deixa de lado a doutrina. Pastor Aziel, e o que acontece quando a emoção deixa a doutrina? Vamos lá. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, Meu Deus. mas não com entendimento. Tem muita gente hoje que não tem mais a Bíblia, só tem um zelo religioso. Tem uma fé, mas é uma fé desprovida da palavra de Deus. E ele é até zeloso, mas é zeloso sem o quê? Sem entendimento. Aí ele diz assim, o pastor Aziel fala aquilo, e aquela irmãzinha que está glorificando, eu não quero saber, aquela irmãzinha primeiro tem que ter o quê na vida dela? O conhecimento da palavra, porque conhecimento, movimento, emoção sem a palavra, gera o quê? O que eu disse aí? Ele zela o quê? Um zelo sem entendimento, gente. Olha aqui, Donald Gee, um grande teólogo pentecostal, ele diz, as emoções são uma parte legítima da nossa experiência espiritual, mas se não forem purificadas pela palavra e dirigida pelo Espírito Santo, é só fogo estranho. Não é o pastor Aziel, é Donald Gee que está dizendo isso, num clássico do pentecostalismo. Então, vamos ao texto agora, vamos ao texto. Eita, meu Deus, é coisa. Aí a gente tem que explicar isso. Atos 4, Não é? 24 a 31. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se levantaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram com ousadia a anunciar a palavra de Deus. Então veja bem, nós temos aqui algumas considerações nesse texto, aqui em cima. Primeiro, uma popularidade perigosa. Eu pergunto aos senhores, Pedro e João estavam quebrando algum decreto de César? Eles eram insubmissos? Pedro e João eram revoltosos? Pedro e João eram arruaceiros? Pedro e João eram revolucionários? Eles não estavam quebrando decreto nenhum, mas eles agora eram vistos como homens perigosos. Pedro e João agora eram vistos como homens perigosos. Meu Deus do céu. Quando eu li isso aqui hoje, que o Espírito Santo estava me clareando, eu disse, meu Deus, faz eu ser um homem perigoso. Porque tem que dizer assim, cuidado, não fala mal do fulano não, que ele é muito perigoso, ele é matador. É assim ou não é? A pessoa teme. Pastor, cuidado com fulano de tal, ele é muito fofoqueiro, a pessoa teme. Teme ou não teme? Pastor, cuidado com a fulana de tal, a língua dela é um veneno, a pessoa teme. É perigosa. Pastor, cuidado com a fulana de tal, ela não pode ver um homem que ela dá em cima, ela é... Pastor, cuidado com fulano de tal, ele é sem vergonha, não pode ver uma mulher, pode ser casada ou solteira, ele é peri. Então tem todo tipo de homem e mulher perigosa, sim ou não? Agora aqui, esses homens se tornaram um perigo. A popularidade deles agora era perigosa. Agora, o que eu acho interessante era que eram só pescadores que da noite para o dia, eu estou usando assim, da noite para o dia, porque eles foram treinados por Jesus. Mas para os olhos do povo, da noite para o dia, pregadores e letrados que não eram de escolas oficiais, se tornaram diante do mundo o quê? Homens perigosos. Eita. Irmão, olha, tá isso aqui, tu é pastor, professor, tá ali esse Caio. Eu aqui, nós temos que ser perigosos para o mundo. Nós temos que ser perigosos. Não tem homem que o pessoal no bairro teme? Olha, cuidado com aquele malandro ali, que ele é o chefe da gangue aqui, é ou não é? Cuidado com o fulano, que ele é o dono da boca de fumo. Agora, quem tem que ter cuidado com você, sabe quem é? É quando um homem está cheio de Deus. Eita glória. Um homem cheio de Deus, ele é um perigo para o inferno. Eita. Aleluia. Olha, irmãos, esses dois homens, a Bíblia diz que a partir de agora eles se tornaram tão perigosos, que as autoridades criaram um decreto ameaçando eles. E qual era o perigo deles? Diz aí, diz. Só pregar o evangelho. Qual era o perigo deles? Pregar o evangelho. Pronto, o perigo deles, agora preste minha atenção. Eu não estou falando desse pregadorzinho coach, eu não estou falando de pregadorzinho palhaçado, eu não estou falando de pregadorzinho que anda atrás de oferta, eu não estou falando de pregador que anda querendo ser bonitinho para atrair gente. Eu estou falando de dois homens
2 homens que foram orar, é assim, não é? E que lá perto eles disseram ao paralítico, levanta. E aí quando as autoridades se levantaram, aí eles começaram a dizer perante o sinédrio, vocês mataram a Jesus, vocês não prestam, ou vocês se arrependem, ou a ira de Deus. Aí as autoridades viram que eles eram uma... Eita, vixe, nós estamos lascados, porque o chefão deles que nós matamos não tinha medo de nada. E agora os alunos... Fala aí, então, vamos ouvir. Os alunos se tornaram tão perigosos que eles contam essa história com tanta clareza, com tanta vida, que constrange a gente. Com tanta parresia, franco, sem medo, sem gaguejar, sem tutibiar. Aí eles disseram, vamos botar um decreto para parar esses homens, não foi assim? Aí esses homens, F. Bruce diz uma coisa interessante. F. Bruce, no comentário dele, ele diz que eles não proibiram eles de falar de Jesus. Não, porque eles sabiam que não podiam apagar o Jesus que estava dentro deles. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Não tem ateu, não tem incrédulo, não tem diabo que apague o Jesus que está dentro de mim. Quando eu vejo essas pessoas, eu era da Assembleia, eu acreditava em Jesus, mas eu mudei. Jesus nunca entrou em tu, cara limpa. Porque quando Jesus entra, ninguém arranca. A Bíblia diz que eles sabiam que o Jesus que aqueles homens pregavam, eles tinham tanta convicção, que a Bíblia diz que o homem que fora curado estava do lado de quem? E tinha quantos anos? Mais de 40 anos. Falei. Alguém disse que a diferença do catolicismo para o cristianismo, principalmente protestante, é porque o catolicismo, o ídolo deles, quando a pessoa quebra, eles até se decepcionam, se revoltam, mas se decepcionam, vê que aquilo não representa nada. E o nosso não pode quebrar, o nosso ídolo, porque ele está dentro de nós. Então, se Jesus está dentro de mim, pronto, a autoridade... tu está filmando, Caio? Tu está filmando? Bora pra cá. Olha para mim. Se Jesus está dentro de mim, pode o comunismo dizer que Jesus não presta. Se Jesus está dentro de mim... eu tenho um recado. Ateu, velho, que anda falando de Bíblia, falando mal de evangelho, dizendo, é porque Jesus nunca entrou em tu. Agora, quando Jesus entra, eu tenho convicção dele que ele está em mim, que ele vive em mim e que ele é o Senhor da minha... Pronto, esses homens se tornaram o que agora? Seja um perigo no teu bairro, seja um perigo lá na boca de fumo, seja um homem perigoso. Perigoso como? Cheio de Deus, cheio da fé, cheio do evangelho. Eita, rapaz, não é isso? Pronto. Aí observe bem, a segunda coisa, o perigo na prega. Esses homens eram tão perigosos que eles disseram, nós não podemos deixar eles falar. Hã? Nós temos que fazer o seguinte, não vamos deixar... Leu 13. 13 diz o Isso. seguinte, então eles, vendo a ousadia... Epa! Eles vendo o quê? A ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Como é que tu disse aí que eles viram, né? Vendo eles a ousadia. Vendo eles, Ousadia. Parresia, fidúcia, liberta, do latim, está aqui. Confiança intrépida. Coragem no falar. Eram desinibidos. Eles estavam cheios da autoridade de... Porque o que é um homem ousado? Primeiro, está cheio da autoridade de Deus. Segundo, está cheio da verdade. Não tem que arranque a verdade dele. Eita. E terceiro, ele não teme a oposição. Então essa palavrinha aqui, bora lá, Caio. Essa palavrinha aqui, parresia. Vamos lá. Parresia. Então são 3 coisas que ela carrega. Primeiro, a autoridade de... Ele estava cheio do Espírito Santo. Segundo, eles tinham a verdade dentro. Pronto, Jesus ensinou e colocou a verdade dentro dele. Não tinha diabo, não tinha demônio, não tinha ateu, não tinha satanás. E em terceiro lugar, eles tinham o quê? Eles tinham agora ousar para falar. Eles não tinham medo de nada. De decreto, de comunismo, de imperador, de morte, de sentença, de nada. Parava eles. Vê o 29. Olha, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. É o 19. 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Tá vendo? Olha, o Martin Lloyd Jones, ele diz, a ousadia na pregação não é produto da personalidade, mas do Espírito que unge o mensageiro com o fogo do alto. Hoje tem pessoas que têm performance. Ele quer ter autoridade, é na performance, é na voz, não é assim? Pronto, tem deles que tem tanto charme quando está pregando, que a gente pensa que ele vai apresentar um programa de estilista. Amados, né? Queridos, nesta noite, não é assim? Aí tem deles que, ali até, eu já fiz curso de homilética, irmão, eu sei a distância do microfone. Agora quando tu está pregando evangelho, tu quer saber de charme? Tem deles que ficam assim para dizer que é charmoso. Ah, não é assim? Aí tem deles que agora é o terno, é sem camiseta, é sem gravata, é charmezinho, não é assim? Queridos, amados, com gracinha, rapaz, tu tem que ser um pregador, rapaz. E a pregação é como o Martin Lloyd Jones está dizendo aqui, não é o persona, é o fogo. Se tem fogo de Deus, tu não tem medo da morte. Ei, Caio, tu tá filmando? Bota pra cá. A maioria desses que estão aí no púlpito da igreja, na hora que entra uma pessoa com uma faca, esse charmezão todinho tem o Caio. Pra achar ele só... Aí tem que chamar a polícia, porque ele vai correr o tempo todo. Rapaz, tu para com palhaçada, rapaz. Não é assim? Homem de Deus, é sério. Prega a palavra, sem gracejo, sem coisinha. Eita, rapaz, não é isso? Vamos lá. Então, aqui eles eram tão perigosos que eles disseram, rapaz, eles estão agora mais ousados.
Se nós não paramos o homem dele, nós tivemos que matar o chefe deles e esses aí agora. Ô, irmão, que perigo gostoso, não é assim? Uma pregação, vocês já imaginaram? Olhem para cá, hoje, eu tenho um recado de Deus para tudo que é parlamentar. O Brasil está nessa confusão política, mas eu tenho que dizer, Igreja do Senhor Jesus, vamos continuar pregando o evangelho, na praça, na rua, nos bairros. Não importa se tem lei contrária, não importa se proíbe, vamos levar o evangelho, porque aonde o evangelho chegar, arranca a gente do inferno. Não é assim? Vamos lá, aí outra coisa, aí as autoridades disseram, são ousados, a gente viu que não tem muita academia. Não são de um partido, que tinha os fariseus, tinha saduceus, tinha A, tinha B, mas eles não têm. Então vamos fazer o seguinte, vamos só ameaçar. Mas ameaça, para, crente cheio do Espírito Santo. Pronto, para. Eles disseram, vamos fazer o seguinte, nós não temos como confrontar. O Jesus deles está vivo. Eles não negaram que Jesus estava vivo, porque viram um milagre. E Pedro deixou claro, ele está andando, é no nome de Jesus. Então o que eles disseram? Vamos ameaçar. Vamos só ameaçar. Já que a gente não consegue parar essa mensagem deles, já que a gente não consegue, vamos ameaçar, vamos ameaçar, vamos ameaçar. Aí olha o que eles disseram no 19. 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos vós antes do que a Deus. Então veja bem, vocês podem criar decreto, vocês podem criar leis, vocês podem inventar o que vocês quiserem, mas o que nós ouvimos parecia, eita gente, meus irmãos, a autoridade deles não era o que um filósofo dizia, a autoridade deles não era o que eles leram no livro de teologia, a autoridade deles emanava de quem? Da vivência. Eles disseram assim, nós vimos ele, nós andamos com ele, 40 dias após ressuscitado ele ficou conosco, nós não podemos deixar de falar do quê? Temos visto? É isso que é parecia. Não é conto de fada, não é decorar. Aqueles homens que tinham coragem de morrer pelo evangelho, que tinham coragem de desafiar o inferno, é porque eles sabiam quem era o Cristo que eles pregavam. Vê aí 1 João 4. Eita Deus. Eu vou encerrar que minha garganta não está bem. 1 João 1,4. Isso. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Vai. O que vimos e anunciamos, O que vimos e anunciamos. isso também vos anunciamos, Isso vos anunciamos. para que tenhais comunhão conosco. Eles não anunciavam outra coisa. Eles só anunciavam o que eles tinham visto e ouvido. Vê o verso primeiro aí. O verso 1, o que era desde o princípio, O que era desde o princípio. o que vimos com os nossos O olhos, que nós vimos com os nossos olhos. temos contemplado Nós contemplamos ele. e as nossas mãos tocaram. As nossas mãos tocaram o verbo da vida. É por isso que quando jogaram o Policarpo, não é isso? Quando jogaram, ele disse, não posso negar esse homem. Meu Deus do céu. Só fez o bem. Então veja bem, ameaça não para quem tem a verdade dentro de si. Então vamos lá, depois a reunião de oração. Leia aí. A reunião de oração. Não pediram livramento de problemas. Eles receberam ameaça, não podiam bater porque os saduceus não tinham tanta influência como os fariseus, e quem estava aqui eram os saduceus. O que os saduceus fizeram? Não, vamos ameaçar, o Sinédrio, vamos ameaçar, mas não podia bater porque viram um milagre. Vamos ameaçar. Aí depois soltaram. Mas quando eles ameaçaram, o que foi que esses homens fizeram diante da ameaça? Foram procurar um advogado? Diante da ameaça, foram logo procurar um deputado? Diante da ameaça, procuraram logo a Constituição Federal? O que eles fizeram diante da ameaça? Eles reuniram a igreja e disseram, agora há pouco, isso aqui é que é a igreja cheia do Espírito Santo. Agora há pouco, aquilo que o nosso ungido Jesus, eles citaram o Salmo 2, não foi? Aquilo que o nosso ungido Jesus sofreu, ameaças, escárnio e morte, nós agora, por causa dele também, sofremos. Mas nós não tememos a nada. Enquanto isto, o Senhor, Deus dos céus, soberano, que estava controlando toda a história. Eita. Na oração eles pediram livramento? Na oração eles pediram solução de problemas? Na oração eles pediram para não serem perseguidos? Senhor, nós só queremos que aquilo que tu deste a nós agora há pouco. Ousadia. Oh, meu Deus. Diante das ameaças, nós vamos pregar o... Ei, pregador. Tu tem ousadia? Tu tem coragem diante de um decreto imperial, de um decreto de um governo, que proíbe Bíblia, que proíbe você pregar, que proíbe você falar de Jesus? Tu tem coragem de continuar pregando? Será que essa parecia está dentro de você? A autoridade que você tem de Deus, a autoridade de viver a verdade que está aí dentro, a autoridade de não temer autoridade, não temer governo, não temer reis, não temer poderosos, porque nós não desobedecemos autoridades, não somos insubordinados, não somos quebradores, baderneiros, mas a autoridade que se levantar contra a Bíblia, que fala mal da Bíblia, que tentar nos proibir de pregar o Evangelho, podemos ser presos, podemos ser criticados, mas nós vamos continuar do lado da verdade, porque ninguém pode nos parar e tirar daquilo que nós vimos e ouvimos e recebemos Cristo Jesus dentro de nós. Não é isso? Oh, meu Deus. Então, essa igreja, ela era tão avivada que o poder que ela recebeu em Atos 2 só foi naquele dia, só foi naquele culto, ela continuou cheia do Espírito, e a prova de que ela era avivada e cheia do Espírito Santo, ela temia o imperador, ela temia a ameaça, ela temia a morte, ela temia a bomba. Quem era que estava temendo ela? Vamos lá, lê o resumo. Características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Avivamento palha, sem mudança interior ou de caráter, logo cairá. Isso. Uma igreja perseverante, preparada para o pós-avivamento, pronta para enfrentar lutas, batalhas e ameaças. Isso. Provas que o fogo não apagou. Reações de uma igreja cheia do Espírito. Tem consciência do poder de Deus, não teme a rebelião humana, possuem a lembrança de Jesus, pedem coragem para continuar, têm o dom do Espírito Santo. Quando o crente pode desobedecer às autoridades?
Preste bem atenção. Eles estavam desobedecendo algum imposto? Não. Eles estavam desobedecendo alguma norma? Eles estavam desobedecendo às leis dos homens? Eles só estavam desobedecendo uma coisa. Qual era? Quando eles estavam se levantando contra a fé deles. Nós somos baderneiros? Não. Nós somos crentes arruaceiros? Não. Nós somos crentes obedientes às autoridades? Não. Mas nós aprovamos o aborto? Não. Legalização das drogas? Não. Prostituição? Não. Nós aprovamos a cartilha de políticas erradas? Não. Então nós só somos contra o governo, com normas e ideologias contrárias, ok? Olha, vai pra cá, Caio. Quero dizer para vocês, nós não apoiamos aborto, não apoiamos drogas, não apoiamos legalização de droga, não somos a favor de governo que é contra a fé, que é contra a liberdade de expressão. Nós vamos continuar pregando a verdade. E eu quero conclamar a igreja do Brasil. Não percam o foco de vocês. Não percam. Enche as casas, as ruas, os bairros, prisões, falando de Jesus. E deixa Jesus transformar vidas.